1 de Timóteo, capítulo 4, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você pode pegar o seu smartphone, santificar, tá certo? Consagrar o Senhor. Você pode pegar seu tablet, santificar, consagrar o Senhor. Aqui não vai entrar nada que não seja do agrado do Senhor. Eu não vou ver nada que não seja da permissão do Senhor. Você pode consagrar a sua TV, o seu rádio lá, se você ainda tem, mas tem no carro, tá lá. Consagrar tudo que você tem ao Senhor, porque tudo vem de Deus e precisa ser usado segundo a vontade de Deus. Agora, qual o problema da tecnologia? É o mau uso dela. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos o quê? A construção da Torre de Babel. Aquilo ali é tecnologia. O ser humano está ali buscando construir um edifício que chegue ao topo dos céus para glorificar o nome de Deus? Não. Diz o texto lá, em Gênesis, capítulo 11, nós vemos que eles estão buscando cada vez mais viver longe de Deus. É interessante que o texto, ele fala claramente a partir do versículo 3, Gênesis 11, 3. Eu estou lendo com a versão Ara. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Veja o mau uso da tecnologia. Não é para a glória de Deus, mas é para a glória dos homens, para glorificar o seu próprio nome. E ele diz: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, preste atenção aqui. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual foi a ordem de Deus lá em Gênesis? Cresçam, multipliquem-se, encham a... Aí você vê agora o homem querendo usar a tecnologia para não se espalhar pela terra. Eles queriam estar ali num lugar só, construir uma cidade e viver ali, sendo que a ordem de Deus foi: se espalhem, multipliquem-se, encham a terra. A tecnologia aqui foi usada para ir de encontro à palavra de Deus. Esse é o problema da tecnologia. Isso vai de encontro à palavra de Deus, que ordenou que o homem deve crescer, se multiplicar e encher a terra. Por isso, meus irmãos, o grande problema estava no objetivo da construção e não no uso dela, na construção em si, mas estava ali buscando chegar ao topo dos céus para se tornar, ser igual a Deus. E domingo à noite, com a oportunidade que tivemos aqui, pudemos falar sobre idolatria, que essa foi exatamente a proposta de Satanás: ser como Deus. Depois do pecado, o homem sempre agora vai buscar ser igual a Deus. Ser e fazer aquilo que Deus fez e tornar célebre o seu nome. Agora veja o que está acontecendo hoje. A tecnologia que estava sendo usada a serviço da rebeldia contra Deus, hoje nós vemos a história dando continuidade, o mundo buscando usar a tecnologia para tentar ser igual a Deus. Você vê o transhumanismo, por exemplo, não é? Elon Musk aí em busca, o homem mais rico do mundo hoje, em busca de construir aí chips para colocar na cabeça do ser humano. A proposta inicial é trazer cura. O coxo vai andar, o cego vai enxergar. Isso aí já nos lembra algo, né? Só Deus fez o coxo andar e o cego enxergar. Mas veja a proposta do cara, não é? Aí você vê os humanoides que eles estão construindo, por exemplo, os Optimus. Daqui a 2030, Elon Musk quer colocar 10 bilhões de robôs Optimus no mundo.
custando cada um, se não me falha a memória, 200 mil reais, convertendo dólar para real, 160 mil reais. Aí, sexta-feira à noite, estava em casa, eu nunca assisto o Jornal Nacional, mas com aquela chuva, estava em casa, aí eu liguei no Jornal Nacional. Aí estava uma série lá sobre a China. Aí tem um lugar da China, que é o Vale do Silício deles, onde eles estão construindo lá humanoides. E o repórter disse com estas palavras, o objetivo, está lá a reportagem, viu? Pode acessar. O objetivo deles é construir humanoides segundo a sua imagem e a sua semelhança. Que coisa, né, meus irmãos? A tecnologia sendo usada para imitar a Deus. É o mundo dizendo, nós não precisamos de um Deus, nós somos Deus aqui. Nós fazemos e desfazemos. E essa foi a proposta de Satanás para Eva, vocês vão ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a tecnologia sendo usada para que os homens sejam glorificados, exaltados. Não é diferente hoje. A história apenas se repete. E é o que nós estamos vendo hoje. Quando eu vi o repórter dizendo aquilo, eu disse, meu Deus do céu, não é? Que coisa! O homem buscando ser igual a Deus, foi a proposta de Satanás. Construir humanoides, que são robôs humanos, né? A tentativa ali de ter tudo aquilo, né? Do humano, mas o robô não vai poder chorar, o robô não vai poder se alegrar com sua conquista, não. O robô ele não tem sentimentos, não é? Essa é a diferença, que eles não têm sentimentos, eles são programados para fazer determinadas tarefas que você, né, um dia tiver condições de comprar. Eu acho que Paulinho vai comprar um robô lá para deixar lá na casa dele, né, Paulinho? Deixa lá. Para facilitar aí, muitos homens vão querer facilitar as tarefas, não é? Comprar um robô, um humanoide para deixar dentro de casa. Está aqui minha esposa, né? Seu presente, você não vai precisar mais lavar prato, você não vai precisar mais varrer casa, ele já vai fazer tudo. Já tem robôs hoje que faz tudo. Irmãos, deixa eu falar que não é pecado você comprar, não é pecado você ter. O problema é usar a tecnologia e fazê-la ser substituída por Deus, que é essa tentativa do homem moderno. É fazer toda essa construção para que o homem seja exaltado e glorificado. E aqui, meus irmãos, interessante que quando nós vemos da história de grandes homens, filósofos, né, grandes pensadores da história, a gente vê, por exemplo, Platão, né? Platão dizia que o homem está algemado dentro da caverna. Né? Alguns de vocês lembram da alegoria da caverna, que eram pessoas que estavam dentro da caverna e só que conseguiam enxergar por sombras. Eles viviam aqui na parede, por trás aqui, olhando para a parede da caverna, por trás aqui tinha uma fogueira e a realidade estava lá fora. Então as pessoas iam passando e iam projetando sombras na parede. E aquelas pessoas que estavam algemadas, escravizadas dentro da caverna, para eles a realidade era aquilo ali. Eram sombras ali que estavam projetando o mundo lá fora. É interessante que Platão, ele conta que na oportunidade que um desses prisioneiros saíram da caverna, ele foi lá para fora, a primeira dificuldade foi enxergar a luz do sol, muita claridade, aquela dificuldade para enxergar a realidade. E aquele prisioneiro teve muita dificuldade em conseguir obter ali a realidade, e ele foi olhando e foi ali contemplando a natureza e dizendo, olha, como aqui fora é lindo, é bonito. E aí diz a história, né, que ele volta para contar aos seus colegas prisioneiros, olha, o mundo lá fora, de fato é realidade, venham, eu vou soltar vocês aqui, eu vou levar vocês lá para fora. E os camaradas diziam, não, para a gente aqui está bom demais. Tem gente que se conforta, né? Fica ali acostumado a viver na zona de conforto, enxergando apenas a sombra da realidade, mas não a realidade em si. Queridos, quando vivemos mergulhados
no mundo da tecnologia, não é? Nos smartphones da vida, nas redes sociais, que hoje tem sido um grande tomador de tempo, estamos vivendo nesse mundo que não é a realidade, onde as pessoas postam fotos, as mulheres têm que se maquiar antes, ou agora nem precisa pôr filtro, não é? O próprio Instagram tem lá, escolha o filtro aí, tira foto, aquilo não é sua realidade. Você, na verdade, a sua verdade está fora do Instagram, está fora da rede social. E é interessante uma alegoria, uma história contada há mais de quase 3.000 anos atrás, como faz verdade para a gente hoje, como isso é verdade. E muitas pessoas estão vivendo em um mundo que é fora da realidade, estão vivendo apenas com a sombra. Freud dizia que o homem está preso em suas paixões sexuais. Para Freud, né, quase todos os problemas envolviam sexo, envolvia essa relação de necessidade fisiológica. Para Marx dizia que o homem está escravo dos meios de produção. Rousseau dizia que o homem está preso, não é, acorrentado pela sociedade. Meus irmãos, hoje, com toda a certeza, podemos afirmar que as pessoas estão escravas da tecnologia. Podemos afirmar isso com toda certeza. Mas o que podemos dizer é que as consequências da tecnologia têm sido avassaladora, têm sido cada vez mais uma consequência que não tem chegado até as famílias, mas isso tem sido espalhado por toda a sociedade, na vida profissional, na vida conjugal, na relação dos pais para com os filhos. E o mau uso da tecnologia tem sido cada vez mais explícito. Você vê que, por exemplo, as palavras estão se perdendo com o mau uso da tecnologia. As palavras estão se perdendo, estão sendo trocadas por emoji, não é? Ninguém diz mais eu te amo, coloca um coração, não é? E as dificuldades das pessoas se comunicar têm sido cada vez mais pior. E a gente tem visto, meus irmãos, por exemplo, a falta de interação dentro de casa, dentro das famílias, dentro dos lares. Por quê? Porque o mau uso da tecnologia traz isso. Traz falta de comunicação, falta de interação dentro de casa. As palavras se perdem. E o nosso desafio, meus irmãos, é não permitir ser possuído pela tecnologia, mas dominá-la. Lembra daquela palavra? Dominar. Não é? Teu pecado jaz contra ti, mas cumpre a ti dominar. E qual as outras consequências da tecnologia? O retardamento cognitivo. Hoje somos a primeira geração onde o baixo nível de QI, não é, tem sido provado através de testes, através de pesquisas. Essa é a primeira geração em que o QI está mais baixo do que outras gerações. Interessante que eu conversando com o diácono que estava aqui, como é o nome dele? Edson. Aí eu perguntei isso a ele: você acha que tem esperança para a nossa geração? Ele disse: eu acho que não tem, não. Você acha que a gente pode voltar? Ele só disse: se a igreja trabalhar muito nisso, talvez melhore um pouco, mas não tem mais volta. Irmãos, um baixo QI significa que os nossos filhos, as nossas crianças, têm a probabilidade de serem cada vez mais desprovidas de conhecimento, da busca pelo conhecimento. Não é? E a gente já vê isso hoje. As crianças têm preguiça de estudar, de fazer uma tarefinha de casa. Por quê? Porque o mau uso da tecnologia tem influenciado para isso. Não é? Nós temos
crianças com problemas de sono, sedentarismo, obesidade, crianças que eram acostumadas a brincar na lama, na chuva, debaixo da chuva, correndo, parquinho, hoje estão dentro de casa assistindo, comendo e assistindo, sem falar da má alimentação que temos hoje, né? Mas isso a gente não vai entrar hoje. Você vê também a questão da preguiça, que não há esforço mental nem físico, né? Aquela questão da geração Z, né? E essa queda do QI que a gente falou aqui agora. Interessante que parece que a Covid, ela aumentou isso, né? A Covid, nós fomos forçados, praticamente obrigados a estar com o celular em mãos, a se comunicar pelo celular, a assistir culto. Na verdade, assistir culto não existe, né? Mas quem está lá do outro lado, acompanhar esse culto de alguma forma, né? Cultuar na sua casa. As pessoas ficaram mais acomodadas a estarem em casa. E há índices de que, por exemplo, 30% das igrejas que passaram pela Covid, não é? 30% das pessoas ficaram mais em casa do que, não é? Preferiram ficar mais em casa a virem para a igreja. Isso são estudos comprovados e a gente tem visto isso na nossa redondeza. É interessante que João falando na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 12, se a mídia puder colocar aí, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, João diz assim, tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Isso é a tecnologia da época, irmãos. Papel e tinta. Ele está dizendo que quer muito escrever, mas não quer fazer isso usando a tecnologia da época. Aí ele vai dizer, em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Aí você tem dentro de casa, os pais falando com o filho por videochamada. Os filhos falando com o pai, ô mãe, o almoço está pronto, estou aqui assistindo Madagascar, né? E os pais acham interessante isso, meu filho está muito inteligente. Ô irmãos, até um chimpanzé, né? Ele consegue mexer no celular, um macaco, não é? Porque isso aqui é apenas estímulo no cérebro, não é? Então você pega uma espécie de macaco, o orangotango, por exemplo, é muito inteligente. Ele só perde para nós em 2 ou em 3 áreas, porque o orangotango ele não pode fazer um poema. O orangotango não pode compor uma música. Cadê Cezinha? Está ali. O orangotango não chega à sua inteligência, meu irmão, não é? E o orangotango, cadê o Guinho? Não pode construir um edifício, graças a Deus, né, Guinho? Senão estava perdendo um emprego aí para o chimpanzé, né, o orangotango. O macaco, essa espécie, irmãos, é tão inteligente que só perde nessas 3 áreas. Aí você vê o quanto Deus nos fez inteligente e diferentes, tá, do macaco. Não somos uma evolução, não. Deus nos criou prontos, inteligentes. Foi Adão que deu nome a cada animal. Então, voltando aqui, meus irmãos, nós vemos que Paulo está procurando ter relacionamento, ter contato, coisa que a escravidão digital não permite hoje. As pessoas estão cada vez mais, né, mergulhadas nessa tecnologia e precisamos ter esse cuidado, irmãos, e estar vigilantes. Precisamos policiar, né, nos policiar e buscar essa vigilância, não é? Porque o nosso cérebro funciona com estímulos. Se você está acordado, se você acorda todos os dias e já vai para o celular, isso ali já é o seu cérebro, não é? Que você já acostumou, sua forma de acordar, de ir lá, ver as notificações, responder mensagens e tal, porque você acostumou seu cérebro a fazer isso. Tudo é estímulo. Nosso cérebro é esse músculo que quanto mais você exercita ele para fazer alguma coisa, ele vai fazer aquilo ali. Por isso precisamos nos policiarmos e mudar isso de alguma forma. E exatamente a mudança vem pelo comportamento. É você mudando o seu comportamento. Então a solução começa por aí.
é mudar o seu comportamento, é buscar fazer com que você diga não aos seus filhos. Interessante que esse negócio de dizer não, a gente vê hoje, não são todos, mas alguns dos profissionais dessa área, né, eu já ouvi assim na internet muitos, né, dizerem, cuidado quando for dizer não para o seu filho, ele pode se rebelar lá na frente, não confronte muito ele não. O bichinho pode, não é, ficar chorando ali e o choro faz mal para ele e tal, e aquela coisa toda. Aí a gente vê, irmãos, a Bíblia começou com Deus dizendo para Adão, não coma do fruto daquela árvore, porque se você comer, o bicho vai pegar. Aí Adão foi lá e desobedeceu. Quando Moisés, qual foi a ordem de Deus para Moisés? Não fira a rocha, fale a rocha. Aí Moisés feriu. Aí por conta disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ele apenas vislumbrou. Mas porque desobedeceu, não vai entrar. Davi, depois que pecou, Deus disse para ele, a espada não se apartará da tua casa, da tua família. A gente vê a história, né? A família de Davi destruída. Paulo, quando estava orando lá, por 3 vezes orei ao Senhor e pedi, tira esse espinho que está doendo demais. Paulo lá chorando, aí a resposta de Deus para Paulo foi, não vou tirar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar no teu sofrimento, na tua fraqueza, não. E Jesus, não, para Jesus Deus disse sim, não é possível, é o Pai que ama, o Filho, o unigênito, E aí, irmão Lins, está lá Jesus orando no jardim do Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? O cálice que vamos tomar daqui a pouco, que traz ali o significado do sangue de Cristo. O sangue traz sofrimento, morte. Pai, se possível, passa de mim esta morte. Aí Deus disse, não. Aí hoje muitos pais têm dificuldade de dizer não para os filhos, não é? E criam filhos cada vez mais folgados. E aí tem um ditado, eu não sei se é chinês, eu não sei a autoria, que diz assim, esse ditado, uma geração forte constrói homens fortes constroem homens fracos constroem homens sem valor, sem finalidade, né? Então você vê a história apenas se repetindo. Eu vim de uma geração que minha avó, que me criou, dizia, boca é de couro, não se rasga não. Eu vim de uma geração que minha avó dizia, né? Estava lá com cipó de goiaba, se eu desobedecesse, como era gostoso fugir das pancadas da vovó. E driblava, ia para cá, ia para lá. Irmãos, hoje está sendo muito diferente a criação dos pais por alguns filhos. É uma geração que é forte, mas está criando de uma forma muito delicada. Eu não quero. Tem aquela frase, né, que diz assim: eu não quero passar por aquilo que o meu filho passou. Meus irmãos, eu não. Está fora aqui a você espancar. Está fora aqui, tá certo? Você espancar, você gritar com seu filho. Não, isso tudo está fora. Mas a Bíblia permite a disciplina, o castigo, não é? E às vezes só o falar o seu filho vai entender aquilo que é para fazer, se sim ou se não, não é? Eu não estou falando aqui de espancar tal, não é? Pais que espancam os filhos, não é isso. Eu estou falando aqui de uma geração de pais que muitas vezes tem buscado fazer tudo para os filhos, de forma que você está privando o seu filho de passar pelo sofrimento, sendo que o sofrimento
para seu filho é saudável. O dizer não para seu filho é saudável. Deixar de castigo é saudável. Então você, filho, filha, se seu pai faz isso, ele está sendo um bom pai. Não é? Se sua mãe faz isso, ela está sendo uma boa mãe. Meus irmãos, o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença. É a nossa boa educação com a palavra. E a Bíblia nos mostra isso, não é? Inculcar na mente e nos corações das crianças a palavra de manhã, de tarde e de noite. Pastor, então, qual a boa educação? Qual a boa criação? Pais presente com a Bíblia na mão, ensinando, educando. O problema é que os pais hoje não estão vivendo mais como antigamente, presentes na vida dos filhos. Por quê? Porque o mundo que estamos vivendo nos faz cada vez mais ficarmos distantes da realidade, que é a nossa casa, é a nossa família. E aí, não só o pai precisa agora trabalhar, mas a mãe também tem a necessidade, não é, de sair de casa, não é, e deixar o filho na creche, numa escola ou algo do tipo. Eu já contei aqui, irmãos, que uma vez eu fui trabalhar, climatizar um ambiente de uma creche aqui por perto, na Redondeza, em Recife, e eu cheguei lá, eu via os pais chegando com os seus carros importados, carro de 150 mil reais, carro de 100 mil reais, e deixando lá, pastor Joca, os pequeninos lá, 6 meses, 9 meses. Irmãos, eu fiquei com o coração tão triste, tão angustiado, e eu cheguei para a professora e disse assim, olha, eles ficam aqui quanto tempo? É o dia todo. Dia todo, dia todo. Aí eu cheguei lá, 8h30 da manhã, aí começou, um chorava do outro. Aí o outro chorava também. E o que mais me doeu foi a de 2 anos, 3 anos, já chamando mamãe e berrando, mamãe, 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 papai. Eu disse, meu Deus do céu, Deus me livre, não é? E por que eu fiz questão de mencionar que chegaram lá com carros importados? Porque, queridos, tem gente que não precisava fazer isso, mas faz só para ter um carro importado, morar na beira-mar, nos apartamentos de milhões. E, meus irmãos, é isso que está adoecendo a nossa geração, tá? É isso que está adoecendo a nossa geração. Isso aqui tem se tornado as novas babás eletrônicas, tá certo? E os pais não querem mais interagir com seus filhos, né? E por si só, a nossa geração vai cada vez mais ficando distante da realidade. Porque a realidade, irmãos, importa. A realidade é a verdade que nós vemos aqui. E a Bíblia nos fala sobre a verdade, a Bíblia nos fala sobre a realidade, que é os pais presentes na vida dos filhos, não deixando, não permitindo com que a sua geração seja escravizada pelo mundo digital. Eu vou concluir esta minha palavra agora, meus irmãos, mas eu concluo fazendo uma pergunta e trazendo a resposta. Qual a solução para isso? É buscar sabedoria. E a sabedoria só encontra em Deus. Quando você lê o livro de Jó no capítulo 28, não temos mais tempo aqui, mas Jó ele vai falar sobre a tecnologia do minério, que já tinha essa tecnologia, e ele vai dizer assim, será que podemos buscar tecnologia no minério? Ele diz não. Isaías vai dizer, será que podemos buscar tecnologia na agropecuária, no marceneiro, no plantio, no isso, no aquilo, na engenharia? Ele disse não, nada que vem da tecnologia pode nos ensinar sobre sabedoria. Então Jó responde, a sabedoria só pode ser encontrada em Deus. A sabedoria só pode ser encontrada em Jesus. E, meus irmãos, é em Cristo que nós encontramos a realidade. É em Cristo onde nós temos a verdade. No livro Provérbios, Sabedoria que Funciona, o autor e pastor norte-americano, Ort Lone, ele diz assim, se tivermos tecnologia, mas não sabedoria, usaremos as melhores comunicações já inventadas para transmitir
estupidez. E aí estaremos criando jovens cada vez mais desprovidos de conhecimento e da realidade. Irmãos, as consequências são muitas, mas que nós, como igreja do Senhor, possamos viver a verdade, que nós, como igreja do Senhor, possamos buscar a verdade. Sim, é difícil, não é fácil. Eu, como pai, sei o quanto é difícil a gente viver em um mundo pós-moderno, cheio de tecnologia, de notícia ao redor, e ainda assim viver, né, dando atenção, estando ali, porque o nosso corpo quer relaxar. Não é? Quando você está ali no celular, o seu cérebro quer se encher ali, dopamina, os hormônios do prazer ali, ocitocina e tal, e você está ali, então isso é muito bom. Mas na verdade, irmãos, é a realidade que deve tomar o nosso tempo, é a vida com os nossos filhos, no casamento, e a gente deve buscar não sermos escravos do mundo digital, mas buscarmos usar a tecnologia de forma que glorifique a Deus e a nossa família seja abençoada. Amém, meus irmãos?